Olá, alunos! Na aula de hoje eu vou falar sobre alterações gênicas e cromossômicas. Primeiro, apresentando o cariótipo humano, diferente de outras espécies, cada espécie possui um número diferente de cromossomos total. A espécie humana possui 46 total número de cromossomos, 23 que você recebe do seu pai e 23 que você recebe da sua mãe. A diferença entre o cariótipo masculino e feminino é que os cromossomos sexuais, os últimos cromossomos, se você é homem, você possui XY, e se você é mulher, você possui XX. Mutações gênicas e cromossômicas. A primeira, a gente pode chamar de mutações genômica, que ocorre a duplicação dos cromossomos. Quando ocorre a divisão celular, a anáfase, acaba não se quando vai se dividir a célula na telófase, na anáfase, esses cromossomos não são puxados pelo fússil. Pode ser que não corre os homólogos, cromossomos homólogos do pai e da mãe. Uns pode ser puxados, permanecer de um polo só, em vez de ser cada um para cada polo, ser puxado pelos fusos dos centríolos. Então, pode ser que eles permanecendo no mesmo polo, pode ocorrer essa duplicação. Tá? Então, se uma célula, por exemplo, ela se dividindo, ela vai possuir 23 cromossomos, normalmente, cada célula deveria possuir, quando na anáfase, para a telófase. Então, uma célula vai se dividir com 22 e a outra vai se dividir com 24. Isso que ocorre a mutação genômica, a duplicação desses cromossomos. Temos a inversão, em que aquelas faixas no cromossomo chamamos de gene, que é composto por bases nitrogenadas. Pode ocorrer a inversão entre cromossomos homólogos, tá? Não é o crossing over, pode haver essa inversão em que uma informação, tá? Cada gene vai passar uma informação dos caracteres quando for traduzir em proteína. Então, pode ocorrer essa inversão, tá? Como vocês podem ver aqui esse exemplo. Temos também a duplicação, que acaba duplicando essas bases nitrogenadas no cromossomo. Esse gene acaba se duplicando. Pode também ocorrer a translocação entre os cromossomos homólogos e a deleção, que é a retirada de uma base nitrogenada, que é a retirada de um gene. A mutação gênica ocorre diretamente lá nas bases nitrogenadas, que pode trocar aquelas bases, que temos a timina, a citosina, a guanina, a adenosina, pode haver troca entre elas. Então, a mutação gênica, quando vai ocorrer a duplicação do material genético, pode ser que lá na duplicação, quando o RNA vai lançar, a ribose RNA, ela vai lançar aquelas bases nitrogenadas, elas vão trazer aquelas bases nitrogenadas para formar a fita duplicada, a cópia, para formar essa cópia, ela pode então inserir uma base nitrogenada que não deveria ser na sequência, porque vocês sabem que guanina se liga com citosina e a adenina com timina. Mas ela pode trazer a base errada. Ela trazendo essa base errada, pode ocorrer então uma mutação. E quando vai ocorrer a tradução? Cada códon, 3 sequências de bases nitrogenadas, vão codificar aminoácidos que são trazidos pelos RNA transportador, os aminoácidos que vêm da quebra das proteínas quando você ingere um alimento com proteína.
Então, quando cada sequência de bases nitrogenadas vai codificar um aminoácido. Vocês vão ver mais em frente. Então, se você troca essas bases nitrogenadas quando vem na sequência da tradução, para vir do certo aminoácido para produzir essa cadeia de polipeptídico, essa proteína, se você trocar o códon, você vai acabar trocando o aminoácido. Você trocando o aminoácido, a proteína vai ser uma proteína diferente. Se essa proteína for diferente, quando for formar uma estrutura do seu corpo, ele vai vir modificado. Ocorre, então, mutação. Aqui estão as bases nitrogenadas dos genes que codificam a proteína. Então, cada sequência, cada códon, 3 sequências de bases nitrogenadas no nosso material genético, no nosso genes, vão codificar um aminoácido. Aqui temos os exemplos. A arginina, aqui, perdão, a Val. Vocês podem ver ali no final. Val é valina. E esse aminoácido, ele é transcrito quando você tem uma sequência de bases nitrogenadas. Guanina, uracila, uracila. Uracila, quando a gente faz a transcrição de DNA para RNA, aquela fita simples de DNA, o RNA, ele troca a timina por uracila. Então, por isso que temos aqui uracila, não timina. Então, temos guanina, uracila, uracila, aqui na valina. Temos também guanina, uracila e citosina. Guanina, uracila e adenosina. Guanina, uracila e guarina. Então, essas bases nitrogenadas, esses quatro códons vão transcrever esse aminoácido. Se tem essa sequência, esse aminoácido vai compor essa proteína. Então, se você altera esses códons, essas bases nitrogenadas, você vai alterar um aminoácido que, consequentemente, vai alterar a proteína e ocorrer mutação. Aqui, resumidamente, novamente as alterações cromossômicas. Temos a perda de um segmento, a eliminação de um gene, de uma sequência de bases nitrogenadas no nosso gene, que chamamos de deleção. Abaixo temos a repartição de um segmento. Pode ocorrer, então, cromossomos homólogos ser encaminhado, então, uma base nitrogenada para o outro. Temos também a nova posição de segmentos. A gente pode acabar trocando essa posição dessas bases nitrogenadas, ocorrer desses genes, trocar esses genes, trocar a posição entre eles, na sequência desse cromossomo. E por último, temos aqui a transferência de um segmento. O cromossomo homólogo pode transferir, então, essa troca de segmento dos genes, nessas bases nitrogenadas presentes no nosso genes. Aqui, eu vou passar para vocês mais detalhadamente, aquilo no slide anterior, a deleção. A deleção é a remoção de um fragmento de um cromossomo com perda de material genético. Então, você vai perder esse material genético. Pode ser terminal, se ocorrer na parte terminal do cromossomo, ou intercalar. São associadas grandes incapacidades. Então, vocês podem perceber aqui. As sequências, temos as cores e temos as letras também, A, B, C, D, E. Então, você retira esse CD, roxinho e esse vermelho, então ocorre uma deleção. Se você tira umas sequências dos genes do nosso material genético, temos então deleção no tipo de alteração cromossômica. Entrando em duplicação,
a existência de duas cópias de uma dada região cromossômica, fornece informação genética complementar, potencialmente capaz de assumir novas funções que são, então, uma evolução. Aqui, novamente, a gente segue por cores ou por letras. Temos o verde A, o B amarelo, o C roxo e o D azul. O que ocorre na duplicação, que você acaba fazendo uma duplicação desse material genético. Então, temos aqui esse material duplicado, ABC, BCD, duplicando nesta região. O B e o C foram duplicados, então temos essa alteração bem ao centro. Como vocês podem ver, duas sequências de material genético, a gente acaba tendo uma duplicação dele. Na inversão, é a remoção do segmento de DNA e inserção numa posição invertida no outro local do cromossomo. Se ocorrer entre as porções separadas pelo centrômero, diz-se pericêntrica ou segmento invertido. Se não incluir o centrômero, designa paracêntrica. Aqui temos, então, as sequências do material genético: A verde, B amarelo, C roxo e D azul. O que ocorre, então, vocês podem acompanhar a imagem, ele acaba invertendo essa sequência. Quando for descrever lá o RNA ocorrer a transcrição para a RNA, e esse RNA for para o ribossomo, ocorrer a tradução, vai ocorrer essa transformação, essa mudança da posição dessas bases do gene. Então, podemos chamar de inversão. E a translocação é a transferência de um segmento de DNA de um cromossomo para outro cromossomo não homólogo. A translocação simples, porque quando o segmento é uma transferência, a gente chama de crossing over, que é a troca de material quando a gente viu lá em meiose. Mas essa translocação é uma mutação, uma alteração, a troca de segmentos de DNA de cromossomos não homólogos. E é recíproco. Eles vão trocar entre si. Vemos aqui um cromossomo, a sequência ABCD, e o outro ABCDG, e o outro LMNOPQR. Aí, quando ocorre essa translocação simples, vocês vê as últimas bases, eles acabam trocando o DF, o OPQR e o G. Esse G acaba sendo trocado, então ele acaba indo de um cromossomo para o outro, tá? Quando é uma translocação simples. Há uma base, eles acabam trocando apenas uma base. Quando é a translocação recíproca, em vez de no simples ser encaminhado uma base para o outro, a translocação recíproca, a troca entre eles. Vocês podem ver a sequência novamente, que eles vão fazer a troca desse material, tá? Então, não são cromossomos homólogos, são cromossomos diferentes. Então, esse daqui pode ocorrer, então, uma alteração que chamamos de mutação. O que pode ocasionar nessas trocas? O que pode influenciar essas trocas? Radiação, através de radiação raio-x ou radioterapia. Pode ocorrer mutação, alterações cromossômicas ou gênicas. Por exemplo, o raio-x e radioterapia são necessários para a saúde humana, mas em excesso e pode ocasionar em morte celular ou mesmo alteração do material genético.
radiação ultravioleta também. Acaba ocorrendo esse fóton de radiação ultravioleta. Ele pode quebrar as ligações entre as bases nitrogenadas do DNA, que assim ocorre uma mutação. Os radicais livres também. Os radicais livres, eles são liberados da oxorredução e em que ocorre a perda de elétrons, aquelas que é a molécula oxidada, né, que ela perde o elétron, ela se torna então uma molécula instável e ela acaba sequestrando elétrons que para ela atingir essa estabilidade dela. Ela precisa então desse elétron. Como ocorre em ligações químicas, todas as moléculas, a lei de Octet, elas precisam completar a camada 8 elétrons na sua última camada para ela atingir essa estabilidade. Então, como ela perdeu esse elétron, ela vai buscar elétron em outras moléculas. Ela torna então um radical livre. Ela se tornando um radical livre, ela roubando esses elétrons de outras moléculas, ela pode gerar uma reação em cadeias. Essa reação em cadeias acaba surgindo vários radicais livres. Esses radicais livres são liberados das reações de oxorredução. E temos aqui as espécies reativas de oxigênio. Temos radicais superóxidos, a hidroxila, a mais comum. Temos a peroxila, alcoxila, hidroxiperoxila. E temos os não radicais, que são os peróxidos de hidrogênio, o ácido hipocloroso, o ozônio, o oxigênio singlet, peróxidos lipídicos, onde podem ser liberados esses radicais livres de bebida e cigarro, bebida alcoólica e cigarro, da poluição e de alimentos gordurosos, superprocessados, agrotóxicos, da nossa própria respiração celular. Quando é liberado o oxigênio, acaba oxidando e liberando esses radicais livres. Por isso é que envelhecemos. O oxigênio faz que a gente envelhece. Envelhecimento ou morte celular. Os efeitos negativos radicais livres é o envelhecimento, a mutação do DNA, né? Além da mutação do DNA, entra a questão aqui também do envelhecimento e da morte celular. A destruição das membranas lipídicas, que protegem nossas células, e também desencadeia em patologias. Tá? Esses radicais livres aceleram esse envelhecimento, contribuem para o desenvolvimento das doenças degenerativas, como catarata, enfisema, artrite, doença de Parkinson, diabetes e câncer. Tá? Os radicais livres podem desencadear nessas doenças. Temos em contrapartida os antioxidantes. Nada mais são que moléculas que doam elétrons a essas moléculas, desses radicais livres que estão em busca desses elétrons para completar a sua camada, na última camada eletrônica. Então, esses radicais livres nada mais é que doam esses elétrons. E eles estão presentes em alimentos como os que contêm propriedades antioxidantes, como beta-caroteno, e as vitaminas C e selênio. Mas há uma questão que esses alimentos possuem esses benefícios de oxidantes, mas temos também as frutas, os vegetais que estão com agrotóxicos. Então, há essa divergência. Nem todo mundo tem condição de se alimentar com
com alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos. Então, vem essa contrapartida. Eles são antioxidantes, mas também podem liberar radicais livres por causa do agrotóxico. Temos aqui a formação do câncer, tá? Que é uma alteração, ela pode ser desencadeada pelos radicais livres, mas também o câncer pode ser passável pelo material genético, tá? Se, por exemplo, sua mãe tem câncer de mama, provavelmente você corre risco de ter também, porque essa informação está sendo passada pelo material genético. O câncer, vocês podem verificar, temos o desenvolvimento celular normal, a nossa célula ocorre divisão celular e formam tecidos saudáveis. Quando ocorre uma mutação, uma mudança genética ou alteração como a radiação e radicais livres, pode ocorrer uma mudança no material genético e essa célula realiza divisão celulares em células cancerígenas. Elas fazem tantas mutações genéticas, elas fazem tantas divisões celulares que ocorre uma organização entre essas células, e em vez de elas formarem tecidos saudáveis, elas acabam formando tumores. E tumores malignos, neoplasia, pode provocar câncer, provocando então câncer. Entrando aqui no nosso cariótipo, temos 23 cromossomos, sendo que 23 cromossomos do pai e da mãe que a gente recebe. Numa célula somática a gente possui um total de 46, mas nas nossas células sexuais a gente possui 23. Quando aqui na anáfase 1, em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, se não ocorrer a separação desses cromossomos, por exemplo, cada um ir para um polo, os cromossomos homólogos, se um não for para o polo oposto e permanecer com o seu homólogo, com o seu cromossomo irmão, pode ocorrer, dessa forma que ocorre então a duplicação de cromossomos. Não ocorre essa divisão, em vez de você possuir em cada célula 23 cromossomos, em uma vai ter um total de 22 e na outra vai ter um total de 24. Então ocorre essa duplicação de cromossomos lá na anáfase 1, durante a mitose. Podemos também ter, no caso da meiose 2, em que no óvulo ele só termina a meiose 1, 2, quando ocorre a fecundação, tá? Então, 2N está representado por 46 cromossomos e só um N está representado por 23 cromossomos. Aqui na imagem, quando o espermatozoide consegue liberar o seu material genético dentro do óvulo, para ocorrer a fecundação, o óvulo ele procede com a meiose 2, ocorrendo então a divisão celular, e esse núcleo do óvulo aqui, corpúsculo, ele é eliminado, essa célula não é mais necessária, para que ele possa se unir, ocorrer essa fecundação com o material genético que vem do espermatozoide. Porque se fosse para dar um total de 46 cromossomos no máximo, não é 69 cromossomos. Senão não seria a mesma espécie. A espécie humana possui um total de 46 cromossomos, não 69. Aqui na anáfase 2, vocês podem ver esse processo. Se não tiver essa divisão aqui para ocorrer a fecundação, na anáfase 2, essa separação do cromossomo e liberar o corpúsculo, vai ocorrer então essa mutação. Pode ocorrer que algum cromossomo também possa ficar nesse óvulo
e assim ter um cromossomo a mais, é aquele que chamam de duplicação cromossômica. Entrando nos cromossomos do pai e da mãe, se é homem, você possui um total de 44 cromossomos, mais os 2 cromossomos sexuais. Tá? Você tem um total de cromossomos que é 23 do pai e 23 da mãe, que você recebe. Então, são 44 cromossomos somáticos, autossômicos, e 2 sexuais. Sexuais, se você é homem, você possui XY, e se você é mulher, você possui XX. A mesma forma, quando você vai passar para o seu filho, se o homem a culpa é sempre do homem. Se ele for liberar um X, eles vão ter filho mulher. Se no espermatozoide for liberado o cromossomo sexual Y, vai nascer então filho homem. Entrando então em cromossomos sexuais, entendendo sobre esses cromossomos sexuais, temos aqui a síndrome de X, do X frágil. A gente vai continuar no próximo vídeo, então. Vou ficar por aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.